Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje, vamos desvendar um dos maiores segredos escondidos nas sombras da história. Você sabia que no coração da Bíblia existem livros que foram removidos, cuidadosamente ocultados pela igreja? Textos antigos, como o livro de Enoque e o Evangelho de Tomé, guardam segredos profundos sobre a reencarnação e o cosmos, que desafiam tudo que você conhece. Por que esses livros foram excluídos? O que a igreja queria esconder? Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora enquanto mergulhamos no mistério desses manuscritos antigos que aguardam ansiosos para revelar sua sabedoria oculta. Uma breve pesquisa na internet sobre os livros perdidos da Bíblia revela uma vasta gama de teorias, variações de versões e listas de textos que não são encontrados nos compêndios modernos. Os 66 livros que compõem a versão autorizada do Rei James da nossa Bíblia contemporânea estão ausentes neles entre 21 e 44 textos. E é sabido que há pelo menos 20 livros referenciados na Bíblia que não estão incluídos nela. Um site chamado Locksbook, especializado na pesquisa sobre textos bíblicos, acredita que esse número seja ainda maior, afirmando que compilamos uma lista de mais de 500 textos que foram associados à Bíblia, seja através de investigação arqueológica, documentação histórica ou descobertas antigas. No entanto, nem todos esses textos são encontrados no site devido a uma série de limitações, como o sigilo do Vaticano, censura de manuscritos perdidos, de documentos que foram perdidos ao longo dos séculos, incêndios em igrejas antigas e outras circunstâncias adversas. No entanto, durante minha pesquisa sobre esse tema específico, enfrentei dificuldades para acessar o site novamente, que possuía uma vasta quantidade de conhecimento e referências sobre o assunto. E isso apenas vários dias após consultá-lo pela primeira vez. Para os objetivos desse vídeo, vamos continuar citando o que foi encontrado originalmente naquele site, incluindo algumas capturas de tela que consegui salvar antes do site sair do ar. Essas capturas discutem as possíveis razões pelas quais esses textos e seus conteúdos podem ter sido removidos da Bíblia. Um dos segredos teológicos mais bem guardados é que a Bíblia usada pela Igreja moderna não corresponde à versão original do Rei James. Apenas metade dos livros originais dos apócrifos está presente na Bíblia católica atual. Os apócrifos preenchem uma lacuna de aproximadamente 40 anos que está ausente na versão da Bíblia do Rei James. Na versão original, de 1611, os tradutores incluíram versões com referências cruzadas a livros apócrifos nas notas marginais. O arcebispo George Abbott, um dos tradutores originais, proibiu a publicação de qualquer Bíblia sem os apócrifos, sob pena de 1 ano de prisão. Até o final do século XIX, a maioria das primeiras Bíblias continham os apócrifos. Eles só foram oficialmente removidos da Bíblia, da King James, em 1885, pelo arcebispo de Canterbury. Com a remoção dos apócrifos, mais de 15% ou mais de 155 mil das 930 mil palavras originais estão ausentes na Bíblia atual. A história mundial permitiu que poucos escritos religiosos antigos sobrevivessem ao ataque das potências religiosas mais agressivas e dominantes que buscavam expandir seu domínio e riqueza. Genocídio e erradicação cultural frequentemente caminhavam juntos com o zelo missionário. Em muitos casos, todos os vestígios das práticas religiosas da sociedade conquistada, como ícones e edifícios sagrados, foram destruídos em nome da conversão à adoração de deuses considerados malignos e costumes religiosos rotulados como heresias. O resultado típico dessas cruzadas é a substituição ou mistura predominante da religião do conquistador com as práticas religiosas da cultura conquistada, tornando a religião original quase que irreconhecível. O cristianismo se encaixa perfeitamente na última categoria, tendo sido alvo do Império Romano sob o imperador Constantino,
Constantino misturou a igreja cristã com as práticas pagãs institucionalizadas de Roma e eliminou qualquer semelhança com a influência religiosa judaica ou com a primeira igreja de Jesus, estabelecida durante seu ministério. Greg Braden fornece uma explicação mais detalhada sobre isso. The year 325 AD. In the year 325, something happened. Our texts were edited, and we lost tremendous amounts of information. The Emperor Constantine, in the early Christian church, with the early Christian Bible, had to make decisions. What information do we include? What information do we exclude? And what we know now is that at least 45 books were either completely taken away or tremendously edited into what we call today our Western biblical tradition. And when those edits were made, we lost the information that tells us everything is connected. We lost the information that tells us the language that speaks to this field. We know the information was lost because we are now recovering the information in the Dead Sea Scrolls, in the Nag Hammadi Library, in the Coptic texts. This is how we know this information was lost. There are many places in this program where the entire day could be one topic, and this is one of those places. Because we could do an entire workshop on the information that was lost. And we won't today. But I wanted you to see an example of the books that were taken out of our text. No ano 325 depois de Cristo, ocorreu um evento significativo. Nossos textos foram editados e perdemos enormes quantidades de informações preciosas. O imperador Constantino, ao lidar com a igreja cristã primitiva e a Bíblia cristã inicial, teve que tomar decisões cruciais sobre quais informações incluir e quais excluir. Descobrimos aí que pelo menos 45 livros foram totalmente retirados ou severamente editados no que hoje conhecemos como tradição bíblica ocidental. Essas edições resultam na perda de informações vitais que mostram a interconexão de tudo, além de dados que revelam a linguagem e os conceitos originais sobre esse campo teológico. A evidência de que essas informações foram perdidas é encontrada na recuperação de dados em manuscritos do Mar Morto, na biblioteca de Nag Hammadi, e textos coptas que fornecem visões sobre o que foi omitido. Existem muitos aspectos desse tema que poderiam ser discutidos quase que exaustivamente, mas não vamos explorar todos eles hoje. Contudo, eu gostaria de mostrar um exemplo dos textos que foram retirados do nosso compêndio. Em minha própria pesquisa para esse vídeo, em uma busca rápida no Google sobre os livros perdidos de Constantino na Bíblia, encontrei os principais resultados que afirmam enfaticamente que não há evidências históricas de que isso tenha ocorrido e que não há livros perdidos da Bíblia ou textos que foram removidos. Esta é uma citação de um site chamado gotquestion.org. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. Como tem questões que esse site não respondeu de uma forma satisfatória, comecei a investigar para descobrir por que esses livros são mencionados na própria Bíblia e por que alguns estão listados na versão original do Rei James de 1615. As principais razões apresentadas para a remoção desses textos incluem heresia, falta de autoria apostólica, conteúdo considerado superficial e não inspirado por Deus. A igreja tomou a decisão sobre quais escritos eram confiáveis e quais eram enganosos. Vamos ouvir um pequeno trecho do Greg Braden discutindo o que exatamente está faltando. This is some of the examples of the books. How many have heard of the missing years of Jesus? Have you ever heard of the missing years of Jesus? See in the back? The 18 missing years? Why are they missing? Why are they missing? In these books, there is not only a book
the infancy of Jesus, there is the infancy of Jesus, book 1. The infancy of Jesus, book 2, that tells about his childhood and tells about his learning of the power in his body. Esses são alguns exemplos dos livros que foram retirados ou drasticamente modificados. Você já ouviu falar dos anos perdidos de Jesus? Existem textos que cobrem a infância de Jesus, relatando sua aprendizagem e o desenvolvimento do seu poder para curar e transformar o mundo ao seu redor. Por que não há mais mulheres mencionadas na Bíblia? Sabemos que mulheres viveram e desempenharam papéis importantes, mas uma das razões pode ser que quando as mulheres escreviam, a igreja dominada por homens removia esses textos. Um exemplo notável é um livro gnóstico intitulado Mente Perfeita como um Trovão, escrito por uma mulher gnóstica que questiona por que é rejeitada e até apedrejada. Esses são apenas alguns exemplos dos textos que foram completamente editados ou removidos. Além disso, alguns livros foram condensados e editados para se adaptar à narrativa dominante. Por exemplo, se você já leu a Bíblia e sentiu que estava incompleta, notou que o livro do Gênesis menciona a criação dos céus e da terra e como Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do homem, mas não fornece detalhes adicionais sobre como foram criados. Outras tradições espirituais oferecem descrições extensas sobre a criação, que, é claro, estão ausentes na Bíblia atual. Portanto, faz sentido buscar informações adicionais em locais como Tibete, mosteiros, montanhas da Bolívia, do Peru, Nepal, Índia, Itália e também no deserto do Sudoeste. Nesses locais existem registros que preenchem as lacunas e completam as informações encontradas nos manuscritos do Mar Morto, também na biblioteca de Nag Hammadi e em outros textos gnósticos, cóptas e essênios. As informações perdidas estão sendo gradualmente recuperadas, e a verdadeira Bíblia pode ser trancada em algum lugar que nunca tivemos permissão para ver. Alguns textos recém-desenterrados de sítios antigos podem fornecer mais pistas e ajudar a preencher o contexto que falta. A Bíblia, em várias de suas passagens, faz referência à reencarnação, um conceito que foi amplamente discutido ao longo dos séculos. Greg Beard, um conhecido autor e pesquisador, também explora esse tema, argumentando que a reencarnação desempenha um papel significativo nas tradições judaico-cristãs, antes de ser removida dos textos sagrados. Originalmente, a reencarnação era uma parte integral da nossa compreensão espiritual, mas a inclusão e a aceitação desse conceito foram modificadas com o tempo. Muitos livros que abordavam a reencarnação foram editados ou removidos, alterando a percepção da espiritualidade e em muitas tradições religiosas. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, bem como o primeiro e segundo livro de Adão e Eva, oferecem descrições detalhadas sobre a reencarnação e discutem a relação entre a alma e o corpo. Esses textos antigos discutem como a alma e o corpo foram criados separadamente, e como era crucial que os corpos fossem moldados de maneira adequada para preservar e amplificar o poder da alma no mundo material. A sabedoria contida nesses escritos sugere que nossos corpos foram projetados para permitir que a alma exerça sua influência de maneira eficaz. Infelizmente, ao longo da história, muitas dessas informações foram perdidas ou negligenciadas em nossa cultura. No entanto, outras tradições espirituais continuaram a preservar e valorizar esses conhecimentos antigos. A matriz divina, um conceito que integra ciência e espiritualidade, está agora promovendo uma reconciliação entre essas diferenças culturais e espirituais. Ela é vista como uma linguagem universal, que conecta esses domínios aparentemente distintos e serve como uma ponte entre a ciência moderna e a espiritualidade antiga. A matriz divina também é frequentemente associada aos céus, aos reinos celestiais mencionados em tradições espirituais antigas, sugerindo uma conexão profunda entre a dimensão espiritual e o cosmos. Quando a alma deixa o corpo ao morrer, acredita-se que ela transita para os níveis superiores da matriz divina. Esses níveis são considerados como espaços dimensionais elevados que transcendem a realidade física,
e oferece uma compreensão mais profunda da existência e da divindade. O artigo que mencionei no início discute que os ensinamentos de Jesus, encontrados em textos perdidos, abordavam conceitos de luz e som. Esses ensinamentos revelavam que o Ser Supremo é descrito como uma fonte de luz e que a nossa alma é feita de luz. A ideia é que, ao contemplar a luz da vida, podemos reentrar no paraíso e alcançar o reino de Deus, o que se refere ao estado de consciência pura e iluminada. No Evangelho de Tomé é registrado que Jesus ensinou seus discípulos sobre a origem divina da luz e como todos nós viemos do lugar onde a luz surgiu por si mesma. Ele enfatizou que há uma luz interior dentro de cada ser humano que brilha e ilumina o mundo ao seu redor. Quando alguém está em harmonia com a luz interior, ele se torna também uma fonte de luz para os outros. A metáfora de beber da boca de Cristo representa o processo de ouvir e absorver a palavra sagrada ou a voz de Deus, que transforma os ouvintes e os eleva a realidades espirituais mais profundas e ocultas. Greg Braden investiga o que acredita ser o verdadeiro segredo perdido quando os livros da Bíblia foram modificados e textos específicos foram excluídos. Ele destaca a importância de compreender como as orações e os sentimentos estão interconectados. Ao olhar para outra pessoa e perguntar sobre o milagre que ocorreu, a resposta frequentemente envolve o papel fundamental dos sentimentos na eficácia das orações. Um exemplo relevante vem de um mosteiro tibetano localizado a 17 mil pés acima do nível do mar, nas montanhas do Himalaia. O abade desse mosteiro explicou que o que observamos externamente são as práticas e ações destinadas a criar um sentimento interno em nosso corpo. Esse sentimento é considerado a verdadeira essência da oração. Ele revelou um segredo que foi perdido nas tradições cristãs e judaicas. A oração não é apenas sobre palavras, mas sobre o sentimento genuíno que elas invocam. Quando os textos bíblicos que nos ensinam sobre o papel do sentimento na oração foram removidos, passamos a acreditar, de uma forma errada, que as palavras por si só eram suficientes. Essa crença levou a frustrações quando as orações não eram atendidas, pois acreditamos que simplesmente repetir palavras simplesmente não funciona. Sobre os livros esquecidos do Éden, um site especializado menciona que esses textos falam sobre a presença de anjos na terra e outros aspectos espirituais. O livro de Enoque, um dos mais proeminentes entre os textos removidos, descreve as jornadas celestiais do profeta Enoque através dos 7 céus e suas visões das esferas superiores. Esse livro foi encontrado em algumas bíblias etíopes e entre os manuscritos do Mar Morto. E a pesquisa continua para revelar mais informações sobre esses textos antigos e sua sabedoria. Muitos outros livros, agora ausentes da Bíblia, contêm ensinamentos valiosos que alinham experiências espirituais com tradições mundiais. A luz, como eu discuti antes, é um tema central nesses textos antigos, indicando que a luz está presente em cada ser humano. A história e os registros antigos oferecem uma base para a construção de um entendimento mais profundo e para a navegação espiritual com sabedoria. Revelar o conhecimento contido nesses livros perdidos pode remover o véu do mistério criado ao aceitar certas escrituras, enquanto se rejeita outras. O valor desses textos adicionais pode fornecer novos insights e também perspectivas significativas. Ao examinar e interpretar esses livros, as pessoas podem descobrir um significado mais profundo para as suas vidas e a sua jornada espiritual. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.